Percorrer os quase 800 quilômetros do caminho francês de Santiago de Compostela certamente foi assim um marco na minha história. Foi uma experiência tão marcante que eu resolvi voltar em 2014 para percorrer um outro trajeto, o caminho primitivo. E quando eu soube que ia inaugurar um caminho brasileiro de Santiago de Compostela, eu fiquei muito curioso e quis logo conhecer. Então eu fui para Florianópolis para começar essa jornada. Pode parecer meio estranho ter uma rota do caminho de Santiago de Compostela aqui no Brasil, né? Se a Catedral de Santiago de Compostela está lá na Espanha. Mas quando a gente fala em caminho de Santiago, é bom ter em mente que não existe um caminho, existem várias rotas, são mais de 30 hoje em dia, na verdade. Mas tem uma dessas rotas, o caminho inglês, que ela é mais curtinha, ela tem só 80 quilômetros e começa na cidade de A Coruña. Por isso a Catedral de Santiago ela começou a homologar alguns caminhos, né, em torno de 20 quilômetros em alguns países, justamente para que as pessoas pudessem fazer um trajeto no país delas antes de iniciar e depois completar lá na Espanha para ganhar a Compostela. Não existe um único caminho porque quando as peregrinações para a tumba do apóstolo começaram, as pessoas começavam a caminhar da porta da casa delas. Esse caminho no Brasil então tem um pouco esse sentido de você começar a caminhar no seu país primeiro, fazer, né, uma rota aqui e depois completar lá na Espanha. O caminho brasileiro de Santiago de Compostela ele começa na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na praia de Canasvieiras, e depois passa por mais 3 igrejas num percurso de mais ou menos 21 quilômetros a 24 quilômetros, dependendo do percurso que você escolhe fazer. Esse caminho de Santiago de Compostela aqui em Florianópolis é o único caminho reconhecido, por enquanto pelo menos, aqui na América do Sul. Eu cheguei lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe bem cedo porque eu queria comprar a credencial do caminho para poder depois, quem sabe, né, fazer o resto lá na Espanha um dia. A paróquia abre só às 8 da manhã, mas eles abriram, era um pouco mais de 8h30 já, então eu saí caminhar um pouco tarde. E se você for fazer esse caminho, é bom ter em mente que eles só abrem de terça a sábado, então se você for fazer no domingo ou na segunda-feira, é bom ir um dia antes para poder comprar a credencial lá. Essa é a mesma credencial oficial que é usada nas peregrinações lá na Espanha e elas têm que ser fornecidas aqui no Brasil pelas associações de Amigos do Caminho. Essa daqui tem o carimbo da Associação dos Amigos do Caminho de Santa Catarina e teve um custo de R$20. Embora a proposta inicial desse caminho fosse você carimbar à medida que você passa pelas igrejas do caminho, que são 4, eles já me deram os 4 carimbos logo no início, porque algumas das igrejas acabam não estando abertas, né, quando você passa, ou não tem às vezes alguém para controlar esses carimbos. Então você até pode comprar a credencial ali e não fazer esse percurso, mas aí vai da sua consciência, né? O caminho ele é bem sinalizado, com plaquinhas, com flechas, e a maior parte dele você faz caminhando pela areia da praia. E no começo eu achei bem divertido, bem legal, mas depois eu vi que é um pouco difícil, porque cansa. Ainda mais que a maré estava alta e tinha uma faixa de areia estreita na maior parte dos trechos. Você tinha que andar ou na areia fofa, que é um pouco mais difícil, ou andar ali no limiar ali, né, da parte com água. Então foi bem difícil manter os pés secos e logo no começo eu já saí com eles molhados. O único trecho que eu achei um pouco deficiente de sinalização foi no finalzinho da praia das Canasvieiras, que você tem que virar e pegar uma pontezinha de madeira. E eu tive que ficar andando um pouco por ali para procurar essa saída, estava um pouco perdido, mas no fim acabou dando tudo certo. Depois tem um trechinho meio chato de asfalto até chegar na igreja de São Pedro. Um detalhe é que Florianópolis foi escolhida para receber esse caminho justamente por ser uma cidade costeira. E como A Coruña é uma cidade portuária mesmo na costa, acho que as paisagens acabam lembrando bastante esse caminho inglês. E em muitos momentos eu realmente me senti caminhando na Espanha, porque parece que Florianópolis é um destino muito comum para os argentinos, então eu escutava espanhol na rua o tempo todo, via placas nas lojas escrito em espanhol, além das paisagens, claro, serem muito semelhantes às dos caminhos que eu já tinha percorrido. Tirando a parte da praia, porque eu não fiz nenhum caminho pelo litoral, mas lembrava.
No meio desse caminho tem duas trilhas assim um pouco mais difíceis, uma delas é opcional e a outra você não tem como fugir, você precisa fazer. A primeira delas é a trilha do Morro do Rapa. Eu até tinha pensado em desviar, mas como no guia dizia que tinha paisagens deslumbrantes, eu achei que não podia perder. Mas ela acabou sendo um pouco mais difícil do que eu pensava. Esse trecho do Morro do Rapa que eu resolvi fazer aqui da trilha é bem pesado, é nível difícil, ele avisa no guia mesmo. Estou sofrendo um pouquinho aqui porque tá calor agora, meio-dia. Mas o visual realmente compensa, é deslumbrante assim, é uma área muito legal. Só que se você não tiver com o preparo físico em dia e você estiver também sozinho, eu não recomendo que você venha por esse percurso, porque além de ser difícil, ele também aumenta o trajeto em 2 km. Mas são 2 km praticamente só de subida. Então pense bem nisso antes de pegar esse desvio. Essa trilha fica logo depois da Praia da Lagoinha, que é um trecho bem curto de praia. Então se você não quiser fazer a trilha, né, e não tiver um preparo físico, você não vira à esquerda depois de subir uma escada. Você tem que ir por uma outra rua. No guia tá bem explicadinho, no guia que o pessoal fez lá, então não tem erro. Inclusive eu vou deixar o link desse guia aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em conhecer esse caminho e quem sabe percorrer ele aí no futuro. A segunda é a trilha do Morro da Feiticeira. Ela é uma trilha um pouco mais tranquila assim em relação à primeira, mas não é tão simples assim. A parte inicial, quando você está subindo, parece um passeio no parque, mas quando você começa a descer o morro, a trilha fica um pouco mais difícil, principalmente se você for próximo a dias de chuva. Ela tem bastante lama e ela é bastante fechada. Não ouvi relatos de que essas trilhas sejam perigosas, mas eu fiquei com um pouco de receio de fazer elas sozinho, então eu acho que esse não é um caminho para você fazer sozinho, mas talvez em dupla ou em algum grupo, assim, 3, 4 pessoas, talvez seja mais seguro. E depois do Morro da Feiticeira vem o longo trajeto da Praia dos Ingleses. Essa é uma praia já bem movimentada, agora não era a época de temporada, mas tinha muita gente na praia. Imagino que em épocas de verão seja muito mais complicado fazer essa caminhada. Tem a opção de poder ir pela rua, mas eu achei que ia ser muito mais agradável caminhar na praia, apesar da dificuldade da areia. No final da Praia dos Ingleses a gente encontra a igreja de Nossa Senhora de Navegantes, a terceira igreja do trajeto. Ela tá tão escondidinha atrás de um prédio ali e com a lateral para a rua que eu passei e acabei nem vendo, tive que voltar um trecho. Então é preciso ficar bem atento para não andar mais que o necessário. E o último trecho é pelas ruas do bairro até o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Uma coisa que eu achei falta nesse santuário no final foi de uma acolhida para os peregrinos ou de ter pelo menos um banheiro à disposição ali para você poder usar. Eu não consegui nenhum lugar ali para poder tomar um banho e tive que voltar depois para Curitiba de ônibus assim bastante suado. Ainda bem que não foi ninguém sentado do meu lado no ônibus, né, da Catarinense. Mas no geral eu achei um caminho bem agradável, assim, lembra muito mesmo os caminhos de Santiago de Compostela. Esse último trecho talvez assim por ser mais movimentado, ou você vai pela cidade ou você vai pela praia que é movimentada, talvez seja um trecho um pouco mais chato assim. É um bom treino talvez para quem está se preparando para ir para o caminho de Santiago de Compostela. Eu gostei bastante de poder percorrer esse trajeto, mas não é um caminho muito fácil, então você tem que ter um pouco mais de preparo físico. Também não precisa levar muita coisa para essa caminhada, é bom fazer com uma mochilinha pequena, levar um lanchinho, porque você passa por muitos restaurantes, muitos bares, muitas padarias. Eu acabei levando uma mochila um pouco maior, com mais peso de propósito, porque eu queria treinar um pouco mais, então queria carregar mais equipamento e tal. Mas você pode levar uma mochilinha menor ali com água, que já é o suficiente. E também é um jeito de você poder viver um pouco dessa experiência do Caminho de Santiago sem ter que gastar tanto indo para a Espanha, né? Porque tá aqui em Santa Catarina, principalmente para quem mora aqui no sul, é muito fácil. Eu peguei um ônibus em Curitiba 1h15 da manhã, cheguei lá às 7 da manhã, né, no lugar para começar a caminhar. Fiz a caminhada até as 4h30 da tarde e 7h15 da noite já estava pegando o ônibus de volta para Curitiba. Se você ficou interessado em fazer esse caminho em Florianópolis, eu recomendo bastante. Se você ainda tiver alguma dúvida ou ficou curioso para saber mais coisas sobre esse caminho de Santa Catarina, é só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Agora já estou aqui com a minha credencial completa, com os 4 carimbos do caminho brasileiro. E quem sabe agora eu vou para a Espanha, né, para completar os outros 80 quilômetros lá. Essas caminhadas para mim tem muito um sentido assim de fortalecimento, assim de mostrar que eu sou capaz de fazer as coisas, mesmo que elas pareçam difíceis. Uma caminhada de 25 quilômetros parece bastante assim, né, pela praia, mas um passo de cada vez a gente consegue chegar lá. E acho que essa sempre é a lição que fica para mim, que se tiver um pouco de paciência e perseverança, cada passo que você dá ali vai ser importante. Como diria um amigo meu, força na caminhada. A gente se vê.